Boa tarde, turma, né? Daremos início ao estudo da nossa unidade 4, que é a nossa última unidade do livro de Relações Parasitas e Hospedeiros. A pretensão de hoje é ministrar toda a unidade 4, mas se a gente não conseguir, se ficar muito extenso, muito cansativo, a gente ministra só a unidade, sessão 1 e 2, e na próxima quarta-feira a gente encerra ministrando 3 e 4, tudo bem? Bom, vamos iniciar. Nessa unidade, a gente vai falar sobre as enteroparasitoses causadas por helmintos. Professora, o que são os helmintos? Os helmintos, geralmente, eles são aqueles tipos de parasitas ou de parasitoses que vão afetar, né, que vão atingir o nosso intestino delgado. Mas além de atingir o nosso intestino delgado, ele também é responsável por atingir outros órgãos, como o pulmão, né, e a pele, e entre outros que a gente vai ver de acordo com o tipo de parasitose. Os primeiros, né, que é da seção 1, que a gente vai ver agora, são os Ascaris lumbricoides, os ancilostomídeos e os estrongiloides stercoralis. Bom, o Ascaris lumbricoides é uma doença parasitária que ela é causada pelo parasito Ascaris lumbricoides, né? Ou que a gente conhece como o nome patológico da doença por ascaridíase. É o mais comum, conhecido como lombriga, né? Bom, então isso é bem comum mesmo, todo mundo já ouviu falar, muitas pessoas já viram relatos, já viram vídeos na internet de pessoas contaminadas, né? E assim sucessivamente. Geralmente, o macho, ele é menor do que a fêmea, tá? E para que o paciente possa eliminar ovos depois de infectado, para que ele possa eliminar ovos férteis dessa patologia, desse tipo de parasita, precisa conter os dois tipos, né, dentro do hospedeiro. O ciclo desse tipo de parasita, ele é monoxênico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele só precisa de um único hospedeiro para completar o seu ciclo. Geralmente, a frequência dessa infecção, ela aumenta conforme as condições climáticas, ou seja, o aumento da umidade faz com que as pessoas fiquem mais susceptíveis a esse tipo de contaminação. Por quê, professora? Geralmente, esse tipo de contaminação acontece quando o paciente não tem hábitos de higiene apropriado, né? E aí, quando há um aumento da umidade, o que é que vai acontecer? A gente vai ter solo úmido, a gente vai ter mais lama, a gente vai ter mais ambiente propício para a proliferação desse tipo de parasita. Esse parasita, ele pertence ao filo nematóide da classe Cecenetea, família Ascaridae, subfamília Ascaridinae, né? Então, essa é a característica de filo, classe, família e subfamília desse tipo de parasita. Como acontece, né? Como a gente já viu, como acontece a transmissão? Como a gente viu no slide anterior, o fator climático, ele acaba contribuindo muito para a infecção. Por quê? Porque geralmente o paciente ele é infectado através da ingestão de ovos, né? Da ingestão de ovos desse parasita. Professor, e onde estão os ovos desse parasita? A gente pode encontrar os ovos desse parasita no alimento, né? Na água, a água pode estar contaminada. E assim, o parasita ele vai ser ingerido pelo paciente. A transmissão desse parasita, como eu acabei de falar,
A transmissão desse parasita, ela acontece após a ingestão de água ou alimentos contaminados com ovos do parasita contendo a larva rabiditoide infectante. O que isso significa? Quando o paciente ele ingere esse ovo, dentro desse ovo vai ter uma larva, né? Ela vai estar lá dentro do ovo, lá para se formar, para se transformar em uma larva maior e aí até eclodir. Mas ela só consegue eclodir depois que ela está dentro do intestino delgado do homem ou do hospedeiro, né? Que é o caso. Então, quando o homem vai se contaminar, essa larva que está dentro do ovo, ela é conhecida, ela é chamada por larva rabiditoide, que a gente chama de L3. Né? Então, quando a gente falar de rabiditoide, a gente está falando da larva infectante do Ascaris lumbricoides. Anotem isso, porque esses 3 parasitas, vocês vão observar que o formato de infecção é bem parecido e que geralmente o tipo de larva e a nomenclatura da larva, elas são iguais, né? Então, anotem para a gente saber a diferença no final da aula, tá? Então, Professora, o Ascaridias, oi. a Suzana tá pedindo para a senhora aceitar ela. Deixa eu ver se ela apareceu aqui para mim. Ela ainda não apareceu. Pede para ela sair e entrar novamente. Então, relembrando, a larva rabiditoide do ascaridíase, ela é a larva infectante, né? É a larva em que o hospedeiro, em que o homem vai ingerir através do alimento ou da água contaminada. Professora, e por que a umidade ou a situação climática do local é importante? Porque geralmente, quando está muito úmido, muito molhado, muito escorregadio, o que vai acontecer? Aquela água que pode estar contaminada com os ovos, elas podem se espalhar pelo solo, contaminando assim a água que poderia ser potável, né, o alimento que está ali na plantação e assim sucessivamente. A contaminação pode acontecer através do solo, da poeira, de aves e insetos, como moscas e baratas, que são capazes de vincular mecanicamente os ovos do parasita. Ou seja, além da gente poder ser infectado pelas larvas fazendo a ingestão do alimento contaminado e da água contaminada, aves e insetos, como moscas e baratas, eles também podem ser veículos para trazer essa contaminação. Porque digamos que o seu alimento não chegou em casa contaminado, mas aí vem uma barata, vem uma mosca que pode estar contaminado com esse parasita e tem contato com esse alimento e acaba contaminando. Consequentemente, você será contaminado também. O fato de andar descalço também é propício, né, à contaminação do paciente. Para vocês entenderem melhor, aqui é o ciclo, né, biológico do ascaridíase. Como que acontece? Os ovos, geralmente não, eles sempre serão liberados através das fezes do hospedeiro. Então, digamos que seja uma pessoa que não tenha o hábito, né, de defecar em locais apropriados, ou por algum motivo aquela pessoa não conseguiu chegar no local apropriado e está infectada. Então, naquele local onde ela vai defecar, vai ficar as fezes contaminadas. O que vai acontecer? Ela vai liberar nessas fezes os ovos, né? O que vai ter dentro desses ovos? Larvas rabiditoides, né? São larvas L3. Em seguida, essas larvas L3, elas vão percorrer por todo o solo, contaminando assim água, alimento e o próprio solo mesmo. Dentro de uma certa forma, o homem vai ser infectado, ou tomou uma água contaminada, ou comeu algo que estava infectado. Depois que
o homem ingere, né, aquele alimento ou aquela água de alguma forma, depois que ele é contaminado, esses ovos eles vão sofrer várias mudanças até se transformarem na larva infectante, que é a larva filarioide. A larva filarioide é o momento em que elas estão preparadas para eclodir. O que isso significa? Elas estão preparadas para sair de dentro do ovo. E a partir desse momento, ela pode percorrer toda a corrente sanguínea do paciente e pode afetar pulmões, né, alvéolos e vários outros órgãos do hospedeiro. E com isso, esse paciente ele pode ter problema pulmonar, né? Ele pode ter problema respiratório, entre outros problemas que podem ser causados devido a esse trânsito da larva de Ascaris lumbricoides. À medida que essa larva vai mudando de local, vai percorrendo todo o organismo humano, o que pode acontecer? Ela pode tentar sair, né, pelos os orifícios de ingestão, pela narina ou pela boca, e acidentalmente você acaba deglutindo aquele parasita novamente. Como, professora? Através da alimentação, através da água, e aí ele volta. Quando ele volta para o seu organismo, o que vai acontecer? Ele vai lá para o seu intestino delgado, e lá eles vão se proliferar. O macho vai encontrar com a fêmea e eles vão se reproduzirem, liberando cada vez mais ovos. E esses ovos vão eclodir, se transformando em larvas e assim sucessivamente. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar relatos de pacientes que eles precisaram de problemas de procedimentos cirúrgicos para que fosse possível a desinfestação, né, desse paciente. Professora, e quer dizer que só se ele relatar esse sintoma de problema pulmonar, problema nos brônquios, problema alveolar, eu vou conseguir identificar? Não. Há necessidade de fazer o exame diagnóstico dentro do laboratório, né, exames de fezes, para que a gente consiga identificar os ovos. Tem gente que ainda consegue, devido à infestação, devido à quantidade de parasito contendo dentro do seu organismo, tem gente que consegue colocar o parasito, né, junto com as fezes para fora. Isso acontecia muito antigamente. Por quê? Porque a medicação que era utilizada antigamente, ela não era para dissolver o parasito dentro do organismo e liberar. Era para fazer com que o organismo expulsasse, mesmo vivo, aquele parasito. E às vezes o paciente ele estava tão infectado, né, que havia uma infestação ali dentro do seu organismo e automaticamente, ao fazer as necessidades fisiológicas, ele liberava através das fezes o próprio parasita vivo. Com certeza vocês conhecem relatos sobre isso, né? E aí, quando a gente vai fazer a avaliação... Opa, passei demais. Só um minutinho, gente. Né? Deixa eu ver se tem a foto aqui para vocês. Só um momentinho. Acho que desconfigurou aqui.
E aí, Misael? Opa, Gente, só a apresentação que salvou aqui, eu tô tentando compartilhar novamente, voltar de onde a gente parou, tá bom? Tá dando certo aqui já. Bom, a gente falou do ciclo e aqui eu vou falar da morfologia do Ascaris lumbricoides, né? Como eu já havia falado, geralmente a fêmea ela é bem maior do que o macho, medindo às vezes até o dobro ou o triplo do tamanho do macho. O macho, ele vai ter essa estrutura que a gente chama de espícula, que é exatamente a estrutura que vai ser responsável por se anexar à fêmea e se reproduzirem, né? O Ascaris lumbricoides, ele vai ter essa boca que a gente chama de boca trilabiada, porque a gente consegue observar 3 lábios, né, na boca do parasita. E essa é a morfologia dele, né? Eles apresentam uma linha lateral, tanto o macho quanto a fêmea, e a diferença entre os dois é só o tamanho e porque o macho vai ter a espícula e a fêmea não vai, tá bom? Mas ambos apresentam essa linha lateral e a boca trilabiada. Quais são professor, os... Oi. voltando um pouco, por que que L3 e L5 ali no ciclo? L3 e L5, L3 é infectante, L4 e L5 é a partir do momento em que elas eclodem, entendeu? É porque L3 é o momento em que ela está lá dentro
do ovo, onde ela é rabiditoide, e L4 e L5 é quando ela se transforma em filarioide e vai percorrer todo o teu organismo, todo o organismo do hospedeiro, passando pelo pulmão, pela árvore brônquica, pela traqueia, faringe, entendeu? Até ser deglutida novamente e ir direto para o intestino. Então, quando se fala em L4 e L5, geralmente está falando da mesma fase, da mesma forma, é quando ela se encontra já na forma de filarioide, que é o formato, que é quando ela já não está mais no ovo, né? E aí ela já está nesse formato mesmo de lombriga, que todo mundo conhece, e vai percorrer todo o organismo humano. Tá bom? Ah, sim. Então é referente ao estágio do ciclo, não é? Exatamente, exatamente. Quando a gente vai falar do estágio do ciclo biológico das ascaridíase, a gente nem fala muito em L4 e em L5. A gente fala que L3 é a forma infectante, que é a forma da larva dentro do óvulo, né, dentro do ovo, que é a larva rabiditoide. E em seguida ela evolui para filarioide, porque quando a gente fala de L4 e L5, a gente acaba confundindo, né, a cabecinha dos alunos. E aí, quando eles chegam lá na fase clínica da disciplina, ele consegue destrinchar melhor ou até resolver melhor um caso clínico, né, se precisar. Então, a gente fala L3, que é a larva infectante, que é rabiditoide, que é quando ela está dentro do ovo, que é o momento em que o humano vai ingerir esse ovo através de água ou de alimento contaminado. E L4 e L5 é quando ela passa de rabiditoide para filarioide, que é quando ela sai de dentro do ovo, mas já está dentro do organismo do hospedeiro. Tá bom? Tá bom. Que é a morfologia do Ascaris, a gente já falou. E aqui são os principais sintomas, né? Geralmente é assintomático, o paciente ele não sabe que tem a doença, que está infectado por esse parasita, o que dificulta muito, né, a identificação. E geralmente a gravidade desse tipo de infecção ela está relacionada à quantidade de parasito dentro do organismo do indivíduo. Porque quando ele está muito infectado, quando esse paciente está infestado, quando ele tem uma grande quantidade de parasito dentro do seu organismo, ele começa a sentir alguns sintomas, como dor abdominal, diarreia, náusea e até perca de peso. Por que a perca de peso? Porque esse paciente, o que ele vai comer, todo o alimento que ele vai ingerir, vai ser para alimentar o parasito. Esse parasita ele vai começar a se alimentar exatamente do que o paciente se alimenta. O paciente também, quando ele desenvolve, né, problemas pulmonares, por exemplo, né, ele vai sentir broncoespasmo, vai sentir inflamação no pulmão, vai sentir problemas respiratórios, o que vai levar o médico, né, a fazer exames geralmente de imagens para tentar identificar o parasito dentro do organismo desse hospedeiro. Essa infecção causada dentro do hospedeiro, a infecção pulmonar, ela pode ser chamada de síndrome de Loeffler. Então, sempre que vocês ouvirem falar em síndrome de Loeffler, isso se refere à infecção de Ascaris lumbricoides, infecção pulmonar através do Ascaris lumbricoides, né? Então, falou em síndrome de Loeffler, você já associar, então é infecção por Ascaris, é porque ele foi infectado e o Ascaris lumbricoides está ali alojado no pulmão, provocando problemas pulmonares, respiratórios e alveolares nesse paciente, ok? Vai para o quadro crônico, vai, professora?
Vai, por quê? Porque geralmente quando o paciente ele desenvolve um problema pulmonar ocasionado por qualquer tipo de parasitose, qualquer tipo de vírus ou bactéria, ele acaba evoluindo para um quadro crônico, porque ele requer um cuidado especial. Porque se esse paciente tem problema pulmonar, ele vai ter problema respiratório, consequentemente vai diminuir a saturação, que pode levar o paciente até a morte, dependendo da situação do paciente. Tá? Alguns exames, por exemplo, exames de sangue, que vão analisar o número de eosinófilos, que são células, que é um tipo de célula sanguínea. Vocês vão entender melhor o que são os eosinófilos quando passar lá para a imunologia. Os eosinófilos, eles são células sanguíneas responsáveis por respostas imunológicas. Quando o número desses eosinófilos estão muito aumentados, né, então o médico ele já desconfia de uma infecção por Ascaris lumbricoides, né, no pulmão. Então ele só tira desconfiou, viu lá a eosinofilia, que a gente chama, que é o aumento do número de eosinófilos, e aí ele vai para a pesquisa por imagem, né? Vai fazer exames diagnósticos no paciente, exames de imagem para tentar identificar, porque na imagem, na ultrassom, ele consegue visualizar os Ascaris ou por onde o Ascaris passou, né? Porque ele vai deixar marcadinho, furadinho, uma característica que o Ascaris tem. Cada parasita que ele passa por esse órgão, pelo pulmão, vai deixar a sua marca, né? Então, cada marca é caracterizada de acordo com o tipo de parasita, e o Ascaris ele não é diferente. Então, pode evoluir sim para a fase crônica, o que pode levar o paciente a óbito, dependendo da situação e do quadro de infestação nesse paciente. Então, a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado, porque o Ascaris parece assim muito comum, né? Quando a gente fala de Ascaris, geralmente o paciente ele nem tem tanto medo assim, porque acha, mas aí vai só para o intestino, toma um medicamento e mata o Ascaris e vai embora, pronto, acabou. Não, mas a gente tem que ter em mente que esse parasita, ele pode também se desenvolver de uma forma mais grave dentro do organismo do paciente, né? Então, de todo modo, é melhor que você evite qualquer tipo de infecção, né? Independente do parasita, independente do vírus, independente da bactéria, independente do fungo, independente de qualquer micro-organismo que seja. O que você puder fazer para evitar qualquer tipo de infecção é melhor que se faça, porque todo tipo de infecção, por mais simples que ela pareça, ela pode sim evoluir para um quadro crônico, tá bom? Como eu já havia falado, o diagnóstico é feito a partir de exames parasitológicos de fezes, né? Que a gente vai fazer a pesquisa por ovos. Nessa foto de cima, vocês conseguem observar as fotos dos ovos férteis de Ascaris lumbricoides. Dentro desse ovo de Ascaris, essa bolinha que vocês estão vendo nada mais é do que a larva rabiditoide dentro do ovinho, tá? Na grande maioria das vezes, é exatamente o que a gente vai conseguir enxergar. Nessa imagem de baixo, também são ovos de Ascaris lumbricoides, porém são ovos inférteis. Professora, como isso acontece? Geralmente, os ovos inférteis, eles acontecem quando a gente só tem fêmea, ou na grande maioria da infestação do Ascaris que está alojado lá no intestino, são fêmeas, né? E aí elas vão liberar ovos inférteis. E quando na grande maioria é macho, geralmente a gente não consegue encontrar ovo nenhum, o que dificulta muito o exame laboratorial no paciente, né? Então, geralmente, quando o paciente já apresenta sintomas e não conseguimos encontrar nenhum resultado positivo, a gente repete o exame com um torno de 4 a 5 dias, né? Porque a gente pode, através desse cálculo, a gente pode encontrar, depois desse período, alguns ovos, mesmo sendo inférteis, e aí concluindo o quadro de infecção por Ascaris lumbricoides no paciente. Tá? Mas, gente, é exatamente igual que vocês estão vendo. Se vocês pesquisarem
em imagens de microscópio, vocês vão encontrar exatamente essa imagenzinha aí, tá? Do Ascaris. Quando a gente vai... né? Então, professora. E Pode. professora, Oh, essa Provas de fé. às vezes é muito difícil assim associar esses outros que a gente me confunde com outro tipo de parasita. como é, Misael? Eu acho difícil, né, identificar o oocisto, ou então o óvulo, não tem, porque eu fico confuso com Pois várias é, variedades que tem. acontece. Inclusive, na aula passada, eu até dei uma dica, né? De você estudar cistos e ovos e formatos de parasitas adultos ou larvas, desenhando. Porque quando você desenha, Misael, você acaba observando que cada ovo tem sua particularidade. Cada ovo, cada parasita vai ter uma característica individual. Você olhando todos de uma vez, realmente você acaba que confunde, entendeu? Porque você vê a característica, geralmente é oval, vai ter alguma coisa ali no centro, ou vai ser a larva lá dentro, ou vai ser o núcleo, né? Então, assim, você acaba que realmente confunde. Por isso, a ideia de você desenhar, você fazer o seu próprio atlas no seu caderno, comprar mesmo um caderno de desenho tradicional, daqueles que a gente desenhava, né, no ensino infantil, e fazer o seu próprio atlas, né? A gente fazia isso na faculdade. Na minha época, era assim que a gente aprendia. E aí você acaba identificando as particularidades de cada ovo. Por exemplo, tem ovo que você vai ver que é mais pontudo, que tem uma espécie de espinho. Esse ovo, por exemplo, se você observar o ovo de Ascaris, ele tem, e na sua borda, ele tem como se fosse uma trancinha. Pode observar, ele é todo transparente e na borda ele tem assim umas características como se fosse uma trancinha e no meio ele tem um núcleo bem grande. O que é esse núcleo? Ali nada mais é do que a própria larva rabiditoide toda emboladinha, toda enroladinha e terminando ali de se formar, para que depois de ser rabiditoide se transformar em filariode e sair de dentro do ovo. E no infértil, você consegue observar que ele é uma coisa assim bem estranha mesmo. A característica dele é alongada, essa cor acastanhada mesmo. Esse citoplasma dele é bem granulado, né? Bem grosseiro, é uma coisa bem, bem mesmo que você percebe que não tem nada aí dentro, entendeu? Mas é um ovo infértil. Ele não é capaz de contaminar nenhuma pessoa. Tá? Então, se o paciente liberar só ovo infértil, esse ovo infértil, o nome já diz, né? Ele é infértil, ele não vai contaminar ninguém, tá? Mas adere a essa dica de estudar as formas parasitoses, desenhando. Isso não serve só para parasitologia, viu, gente? Isso serve para imunologia, quando vocês forem ver a imuno, quando vocês forem assistir aula de hematologia, que são células sanguíneas, vocês só vão conseguir anexar o nome, as formas, se vocês praticarem, se vocês fizerem desenhando. Facilita muito. O tratamento são feitos com medicamentos da classe de benzimidazóis, que geralmente é o albendazol, mebendazol, tiabendazol, né? Esses medicamentos, eles são de dose únicas e com repetição de 7 a 14 dias, dependendo da infestação ou da infecção do paciente, tá bom? Medidas profiláticas, gente, são as mesmas medidas profiláticas que a gente viu até aqui. Higiene, né, dos alimentos ao chegar do mercado, higienização das mãos, saneamento básico, tomar cuidado com moscas e baratas que possam estar tendo contato ali com o alimento, né?
evitar ingerir esses alimentos, por exemplo, é um pedaço de bolo e a barata passou por cima, evitar comer, até formiga também, por precaução, porque a gente não sabe, né, por onde a formiguinha andou. E as medidas profiláticas são sempre as mesmas, educação e higiene, só. O que vai evitar a gente andar calçado, né, evitar locais onde você provavelmente sabe que alguém defecou ali, tipo, evitar andar descalço em locais como cachoeira, esses banhos, né, que geralmente você viaja para ir com amigos e a família, né, sempre tomar o máximo de cuidado possível e principalmente os cuidados higiênicos, tá, que é o que evita, acho que 100% de problemas de saúde voltados para a higiene, você adotando métodos de higiene adequado, com certeza você vai evitar a infecção por esse tipo de parasita. Bom, nosso próximo parasita é o ancilostomídeo, né, que vai causar a doença ancilostomíase. O que é essa doença, professora? Essa doença, ela é uma doença parasitária, né, que tem vários estágios parasitários e ela acontece nos mamíferos, inclusive nos humanos, sendo popularmente conhecida como amarelão, ou pilão, ou doença do Jeca-Tatu. Pertence ao filo Nematoda e à família Ancilostomidae. Existem 2 tipos de ancilostomídeos, que é ancilostoma duodenale, que esse se apresenta com dentes na margem da boca, eu vou mostrar a imagem para vocês, e o necato americano, que ao invés de dentes, eles vão apresentar 2 lâminas cortantes que vão circular a boca. Então, ó, gravem, ancilostoma duodenale tem dentes, necato americanos tem lâminas. Vou mostrar a imagem para vocês para ficar mais fácil. Aqui é o ancilostoma duodenale, onde vocês conseguem observar 4 dentes na boca, né? Que é essa imagem da esquerda de vocês. E o necato americano, que é a imagem da direita de vocês, que ele apresenta lâminas, né, ao redor da boca. Isso vai facilitar o quê? Vai facilitar a adesão, né, do paciente através da pele, né, a adesão do parasita através da pele do paciente. Vou mostrar melhor para vocês aqui na frente. Pode ser contaminado você andando descalço e também você pode ser contaminado através da ingestão do alimento contaminado, porque esse parasita, ele é um tipo de parasita de solo, né? Então, ele consegue ficar ali no solo por um longo período de tempo e facilitando, assim, a infecção do paciente. Por isso, muito importante você evitar andar descalço por todo e qualquer lugar, principalmente em locais que você não tem o hábito de ir. Os homens, né, as pessoas, os mamíferos, né, enfim, eles são infectados por larvas, né, após andar descalço. A gente vê aí criança, que é o mais comum de ser infectado por esse tipo de parasita, porque criança anda muito descalço, gosta muito de lama, e aí esse parasita, ele vai penetrar na pele através dos pés, né, mais precisamente entre os dedos do paciente, e pode ocasionar uma sensaçãozinha de picada, né, de coceira, pode inchar aquele local, ter um edemazinho, né, ou uma dermatite parecendo um carocinho, e aí esse parasita, ele vai penetrar, né, através do pé do paciente entre os dedos. Depois que ele penetra a pele do paciente, o que vai acontecer? Ela vai infectar, vai atingir os vasos linfáticos
e vai percorrer esses vasinhos até chegar na corrente sanguínea. Quando ele chega na corrente sanguínea, ele pode chegar até o pulmão, o que vai fazer com que ele atinja também os alvéolos, né? Pode, consequentemente, atingir a traqueia, a faringe, e através da traqueia e da faringe, esse parasita ele fica querendo voltar para o meio externo, o que pode fazer com que você degluta novamente esse paciente. Como, professor, eu vou sentir ele querendo subir na minha garganta, no meu nariz? Não, você não vai sentir. Involuntariamente, você vai acabar deglutindo esse parasita para dentro do seu organismo. E quando você deglute ele, o que vai acontecer? Ele vai entrar dentro do seu intestino delgado. É bem parecido com o que acontece com o Ascaris lumbricoides. Por isso que a gente tem que ter muita atenção, principalmente na forma de ingestão. A principal forma de transmissão do ancilostomídeo? Pela pele, penetração da pele. Qual a principal forma de infecção do Ascaris? Alimentação, falta de higiene, né? Ele vai percorrer o organismo de uma forma bem parecida com o Ascaris lumbricoides, como vocês podem perceber. Vai para a corrente sanguínea, através da corrente sanguínea vai para os pulmões, que penetram os alvéolos, vai vir para a traqueia, querendo sair, para a faringe, você vai deglutir ele involuntariamente, sem nem ao menos perceber, e ele vai para o intestino delgado. Só que o Ascaris lumbricoides, o que você vai ingerir? Os ovos. Né? Você vai ingerir os ovos e lá dentro do seu organismo, os ovinhos vão se transformar em larvas. Já o ancilostomídeo não, ele não vai entrar em formas de ovo, ele já vai entrar em formas de larvas dentro do seu organismo, né? E essas larvas, elas são lá dentro do seu organismo, elas vão se tornar sexuadamente maduras, em torno da 6ª à 7ª semana. E depois que eles se tornam maduros, né, eles vão fazer o quê? Vão se reproduzir. E dentro do seu organismo, eles vão produzir milhares de ovos por dia. Lembra? Eles produzem ovos, ancilostomídeo, eles vão se reproduzirem sexuadamente dentro do seu organismo produzindo ovos. Mas você não é infectado por ovos, você é infectado pela larva, que vai penetrar a sua pele, tá? De preferência através dos pés, que é a via mais fácil que ele vai encontrar ali para entrar, né, dentro do seu organismo. Pode acontecer por via oral, através da ingestão de água e alimentos contaminados. Também pode, né? Lógico que pode, porque é um parasita. Mas é mais fácil ele penetrar através da pele do que do alimento, tá? É mais comum a penetração dele da pele do que pelo alimento. Pelo alimento é mais o Ascaris mesmo, lumbricoides. Simplificando aqui. Como que vai acontecer? O ovinho, ele é liberado pelas fezes, né? Ali no solo. Esses ovos, eles vão se transformar em larvas no solo mesmo. Essas larvas, elas vão permanecer no solo e vão enfrentar vários obstáculos climáticos. Tempo quente, tempo frio, chuvoso, enfim. E vão conseguir sobreviver a isso. O paciente está lá andando, está lá andando descalço, né? Digamos que uma criança, por exemplo, tá descalço, lá andando, brincando. É uma fazenda, é a fazenda do vovô, da vovó, fazenda da família, e tá lá, né, inocentemente brincando. O que vai acontecer? As larvas vão penetrar a pele desse paciente, né? Vai penetrar a pele. Quando ele penetra a pele, vai alcançar o quê? Os vasos sanguíneos. Dos vasos sanguíneos vai acontecer o quê? Entrar na corrente sanguínea. Depois que entra na corrente sanguínea, vai direto para o pulmão. Do pulmão, vai se concentrar ali nos alvéolos. Consequentemente, depois dos alvéolos, eles vão querer subir pela traqueia e pela faringe, ou pela faringe.
o que pode fazer com que você involuntariamente degluta, né, esse parasita, e então ele vai parar lá no intestino delgado. No intestino delgado, em torno da 6ª e 7ª semana após a infecção, eles podem, né, eles vão se transformar em adultos e vão se reproduzir sexuadamente, e após a reprodução vão liberar o quê? Ovos. E esses ovos, alguns vão eclodir e outros serão liberados pelas fezes, iniciando todo o ciclo, né, do parasito. Principais sintomas. Geralmente o paciente ele sente uma picada, né, uma hiperemia ou coceira. Hiperemia, gente, é quando tem aquela leve sensação de inchaço no local, tá? Dor no estômago, diminuição do apetite, indigestão, cólica, indisposição. É por isso que é conhecido como a doença do Jeca Tatu, porque o Jeca Tatu, ele é amarelo, é indisposto, né? Não come direito, tem várias cólicas. O paciente, ele pode apresentar também diarreia sanguinolenta, além de constipação, pode apresentar anemia ferropriva, né? Pode apresentar hipoproteinemia, que é diminuição de proteína no organismo por falta da ingestão. Pode acarretar atraso no desenvolvimento físico e mental do paciente em caso de criança, insuficiência cardíaca, né? Migração de larvas para os pulmões, pode acarretar até em hemorragia e pneumonite, que são infecções, né, no pulmão. Algum tipo de infecção febre, no professora? pulmão. Oi? Ele dá sintoma de febre? Nem tanto. Nem tanto febre. Nem tanto a febre, mas é mais a questão de sintomas gastrointestinais, né? Além de insuficiência cardíaca também, porque a insuficiência cardíaca, ela pode ser ocasionada por causa do fato em que esse parasita, ele consegue circular livremente na corrente sanguínea e ele pode chegar, né, a ocasionar algum tipo de deficiência no coração. E a nasarca também. Essa nasarca nada mais é, gente, do que edemas pela pele, né, principalmente nos locais onde são ocasionado a infecção do paciente ou a penetração do parasita. As hemácias, elas podem se encontrar de formas diminuídas, né? O que a gente pode ver que o paciente, ele tá com anemia, né? Apresentando um tipo de anemia, cólicas, náuseas, o olho pode ficar amarelado, pode apresentar essas marcas na pele, né? O pessoal conhece esse tipo de verme como verme de cachorro, vocês já ouviram falar? Já, mas eu nunca tinha visto essa doença aí, não. Pois verme de cachorro ou bicho geográfico, tá? Então, ele é causado exatamente por esse tipo de ancilostoma, né? Ou ancilostomídeos. O diagnóstico geralmente é feito através de uma anamnese, né? O paciente vai relatar todos os sintomas, lembrando que a gente não pode fazer diagnóstico baseado nos sintomas, porque tem muitos problemas de saúde, muitas infecções que podem ser causadas, né, por parasitas e que têm os sintomas muito parecidos. Então, através da anamnese, né, de toda a pesquisa que o paciente faz, vai ser observado pesquisas clínicas. Como assim, professora? Sintomas físicos, o que eu posso ver no meu paciente? Ele tem as marcas cutâneas, né? Ele tem algum edema na pele, tem alguma marca na pele. E assim a gente vai pesquisando. Depois de pesquisar, a gente solicita o exame de fezes. Através do exame de fezes, a gente consegue encontrar os ovos, né, que são eliminados nas fezes dos pacientes.
tá? Geralmente, para avaliar esse grau de infecção, é necessário utilizar um método quantitativo de diagnóstico, que é o método de Stoll. Vou colocar para vocês um vídeo de como acontece o método de Stoll, né? Ele é um método, geralmente, específico para esse tipo de diagnóstico. A gente faz os exames qualitativos para tentar identificar o tipo de ovo, né, que está ali, ou o tipo de parasita que está alojado no organismo do paciente, e faz um método de Stoll, que é quando a gente quer saber o quanto, né, ou qual a quantidade que aquele paciente pode estar infectado dentro do seu organismo. Ó, aqui é um ovo de Ancylostomídeo. É bem diferente do ovo de Ascaris lumbricoides, porque o ovo de Ascaris lumbricoides, ele é oval, ele tem uma forma toda amarronzada e ele tem na borda do seu ovo, ele tem como se fosse uma trancinha e no meio ele tem aquele bolinho, que é exatamente a larva. Aqui vocês conseguem observar que ele tem todo o citoplasma dele, todo transparente. Ele tem uma fina camada ao redor desse núcleo, que nada mais é do que a larva, né, imatura. E ele é um pouco mais comprido, né? Então, ele é bem diferente do ovo de Ascaris. Deixa eu voltar para o ovo de Ascaris aqui para vocês verem, ó. O ovo de Ascaris, olha a diferença. Ele é amarronzado, né? Ele tem uma proteção, que eu costumo chamar de trancinha ao redor da sua borda, né? Que o torna uma borda bem mais firme e bem mais segura. Já no ovo de Ancylostomídeo, ó, ela é como se fosse só uma capinha ao redor daquela larva que está se formando dentro do ovo. Então, é bem característico. Para diferenciar, basta a gente desenhar, né, que a gente consegue depois identificar facilmente os ovos de cada tipo de parasita. O tratamento também é feito à base de benzimidazóis, como albendazol, tiabendazol e mebendazol, né, que são também drogas antihelmínticas, que a gente chama. Tratamento feito de 7, né, dose única e repete com 7 a 14 dias, depende da infecção em que o paciente esteja se apresentando. E em pacientes mais graves, eles são levados para o hospital e tratados, né, dentro do hospital. Professora, a gente pode tomar, tipo, para prevenir, pode? Geralmente, eu costumo, né, indicar que o paciente tome a cada 6 meses albendazol ou até mesmo anita, né? A cada 6 meses tomar para evitar, ou se tiver infectado, para já matar logo o parasita. Porque, por exemplo, dependendo da carga parasitária que você tiver dentro do seu organismo, o seu exame de fezes vai dar negativo. Então, a Anita pode tomar em vários tipos, né, de parasitose. A gente conhece o Anita como um antiparasitário polivalente, né? Que ele consegue combater a grande maioria dos parasitas. E é um medicamento novo também, né? Não é tão antigo assim. Então, por isso que a gente não encontra muito nas literaturas ele inserido nos tratamentos de parasitose. Mas eu costumo indicar. Geralmente, pacientes mais sensíveis, eles não tomam o Anita porque tem muito efeito, sente muito efeito colateral. Mas vai muito de paciente para paciente. Se for um paciente que consegue utilizar, tranquilo, perfeito. É a melhor coisa. Mas se não, pode sim tomar o albendazol de 6 em 6 meses, ou o mebendazol de 6 em 6 meses, tranquilo também, tá? Bom, e as medidas profiláticas é exatamente evitar andar descalço, fazer a higienização das mãos, né, escovar bem os dentes, cortar as unhas bem pequenininhas, principalmente de criança, na hora do banho, fazer a higienização correta,
e evitar, né, ingerir alimentos contaminados, né, fazendo a higienização correta de todo alimento. Alguma pergunta, pessoal, sobre o Ascaris e o Ancylostomídeo? Está conseguindo ficar claro? Os dois, quando a gente toma o medicamento, eles são dissolvidos, o Ascaris e o Ancylostomídeo. Isso. Geralmente, os medicamentos atuais, Misael, eles não fazem mais com que o paciente coloque o verme para fora, né? Ele faz com que o verme seja destruído tanto em ciclo, né? Paralise todo o seu ciclo, quanto destrua o próprio parasita e faça com que ele saia nas fezes, às vezes despedaçado, entendeu? Você não consegue ver olho nu, mas se você pegar as fezes de um paciente em tratamento, você vai conseguir observar que os ovos, por exemplo, eles vão estar inférteis, ou eles vão pedaços do parasita, entendeu? Porque eles vão se destruir dentro do organismo e serem liberados pelas fezes, eliminados, na verdade. Tá bom. Bom, e o terceiro parasita da nossa seção 1 é o Strongyloides stercoralis, né? Que é causador da doença da doença, né, chamada por estrongiloidíase. Essa doença, ela acomete o intestino dos homens, né? O intestino do hospedeiro. O filo são filos nematodos, né? A infecção dele é bem idêntica, né, com a infecção do Ancylostomídeo. Como que acontece? Vai acontecer a penetração das larvas infectantes do tipo filarioide, ou larvas L3 na pele, através da mucosa, né, como por exemplo a boca também, mas principalmente através da pele, né, em pacientes que andam descalços. Em pessoas descalças, a penetração ocorre nos espaços das digitais ou entre os dedos, exatamente como o ancilostomídeo, mas lá na frente a gente vai encontrar a diferença. Né? Pode acontecer a autoinfecção do paciente, né, que ocorre quando as larvas se transformam em filariose no interior do hospedeiro, ou seja, quando esse hospedeiro, ele, de uma certa forma, ele se auto-infecta, né, eu vou já mostrar para vocês como ele pode se auto-infectar, e ao invés de ingerir já a larva filarioide, ele vai ingerir ela num formato imaturo e ela vai se transformar em filariose dentro do organismo do hospedeiro. Essa auto-desinfecção, ela acontece quando as larvas filarioides se transformam na região anal ou perianal e penetram novamente o organismo do hospedeiro, né? Vamos ver aqui. O paciente, né, ele vai ser contaminado através da penetração da larva filarioide na pele, que a gente acabou de ver. Essa larva, ela vai entrar no sistema circulatório, vai também penetrar os pulmões, né? E aí, dentro dos alvéolos, vai ocorrer a migração da larva para a faringe. O que vai acontecer quando ela chega na faringe? O paciente, ele vai deglutir automaticamente essa larva, né, inconscientemente. Essas larvas, elas vão para o intestino. Lá no intestino, elas vão colocar ovos, né? Elas vão começar a depositar ovos dentro do intestino do paciente. Nesse processo de ovos, né, essa larva, o que pode acontecer? O paciente, digamos que não tem hábitos de higiene necessária e ele vai defecar. Quando ele defeca, ele vai fazer sua higienização anal e não lava as mãos da forma correta. Daí ele vai pegar um alimento, né, vai pegar alguma coisa e pôr na boca.
O que isso vai fazer com que aconteça? Vai fazer com que ele se autocontamine. Então, aqueles ovos que ele liberou nas fezes podem estar alojados nas mãos ou ele pode ter passado para o alimento que ele vai ingerir. E aí ele vai se autocontaminar, né? Ele vai se auto-infectar. Ele já está infectado, vai se infectar mais ainda através dos ovos que ele não conseguiu tirar, né? Através da higienização das mãos corretamente. Esses ovinhos, eles vão se transformar em larvas filarioides dentro do organismo do paciente. Dentro do organismo, elas vão se transformar em filarioides, né? Que são larvas infectantes. Essas larvas, elas vão continuar se transformando, continuar liberando ovos, até que vai surgir 2 vermes adultos, o macho e a fêmea. Nesse caso da autoinfecção, esse paciente, ele vai ingerir a larva filarioide, que vai se transformar em rabiditoides, tá? Dentro do paciente, essas larvas vão se transformar em macho e fêmea e vão começar a se reproduzir sexuadamente. Elas vão ter vida livre dentro do organismo do paciente. Depois de ter vida livre, elas vão se transformando, né, e vão liberando cada vez mais ovos. E aí, então... Oi. Quer dizer que na Ascaris a gente pode... como é que fala? Ingerir? Sim, isso, ingerir. Tanto o macho como a fêmea, ou então só a fêmea, né? No caso, a fêmea que pode ser infeste. Ah, entendi. Lembrando que, ó, no Ascaris, você ingere rabiditoide e ela se transforma em filarioide dentro do seu organismo. E no estrongiloides, você vai ingerir, você vai ser infectado pela filarioide e ela vai se transformar em rabiditoide dentro do seu organismo. Ok? É ao contrário. E aí, então, essa transformação, depois de se transformar em rabiditoide dentro do seu organismo, ela vai ter uma nova mudança. E essa nova mudança vai transformar ela em filarioide novamente. Tá? Por que, professora, filarioide? Porque a filarioide é o que vai ser eliminada dentro dos ovos, porque ela vai eclodir e vai infectar os outros, né, as outras pessoas, ou outras pessoas. Então, só recapitulando. O paciente é infectado pela larva filarioide, do Strongyloides stercoralis, né? Essa larva filarioide, ela vai penetrar todo o organismo humano, vai se reproduzir, vai eliminar ovos, e eliminando ovos, o que pode acontecer? O paciente ele pode se auto-infectar, né? Através de maus hábitos de higiene. Ele se auto-infectando, essas larvas elas vão entrar novamente no organismo humano. O hospedeiro ele pode eliminar ovos, né, do parasita, e esses ovos eles vão eclodir as larvas, né? As larvas elas vão se eclodir e se transformar em filarioide novamente para infectar o ser humano. Dentro do organismo humano, o macho e a fêmea vão se reproduzir, né? E vão liberar mais ovos ainda, o que vai fazer com que aumente a infestação de parasita dentro do organismo, fazendo com que o paciente apresente alguns sintomas, né? Levando em consideração os sintomas desse tipo de parasita, e o médico vai solicitar exames diagnóstico para tentar identificar que tipo de parasita é esse. Lembrando que até agora, tudo que a gente viu, esses 3 parasitas que a gente viu, eles infectam o paciente através de larvas. O único que não infecta através de larvas é o Ascaris. Ele é o único desses 3 que eu consigo ingerir o ovo,
tá? Ancilostomídeo e Strongyloides stercoralis, eu consigo ser infectada, aliás, a larva do parasito vai me infectar. Eu vou liberar o ovo, esse ovo vai se transformar em larva e a larva vai me infectar. No Ascaris é o contrário. Eu vou liberar o ovo vai contaminar a água, o alimento, e eu vou me contaminar pelo quê? Pelo ovo. Tá bom? Tá bom, gente? Só resumindo aqui tudo que a gente viu até agora. Pode ser uma doença sintomática, mas também pode manifestar sintomas cutâneos, sintomas pulmonares, né? Como, por exemplo, tosse seca, dispneia. Dispneia é dificuldade para respirar, aquele cansaço. Ou broncoespasmo, tá? Também pode apresentar síndrome de Loeffler. Professora, mas síndrome de Loeffler não é só com Ascaris? Não. Síndrome de Loeffler é qualquer tipo de infecção parasitária no pulmão, né? Então, tudo que for infecção pulmonar causada por parasita, como os sintomas vão ser idênticos, então a gente pode classificar como síndrome de Loeffler. Podem ocorrer também diarreia, dor abdominal, flatulência, vômito e dor epigástrica, né? Que são dores no trato gastrointestinal, como alguns desconfortos já apresentados aqui. Alguns pacientes podem desenvolver meningite, endocardite, sepse, né? Que sepse é o quê? Sepse é infecção bacteriana. E peritonite, que é uma infecção no peritônio, que é uma região também do nosso trato gastrointestinal. Que pode evoluir para inchaço. Oi? Como é que vai doença desse parasita vai evoluir para uma meningite ou então a sepse? Por causa da corrente sanguínea. Como ele é capaz de percorrer todo o teu organismo através da tua corrente sanguínea, ele pode desenvolver junto com ele outras doenças. Entendeu? Além das doenças causadas só por ele mesmo. Então, pode sim causar meningite, pode causar endocardite, sepse. Para vocês verem, um parasitazinho desse, né, que a gente acha que não vai causar muita coisa, é responsável por esse tanto de infecção. Né? Pois é. Mas assim, às vezes porque a pessoa está com alguma bactéria no corpo, aí o parasita serve de porta de entrada, né, para causar outro tipo de doença. Isso, exatamente, Misael, é isso mesmo. Tá? É isso mesmo, porque como o parasita vai, de uma certa forma, deixar esse paciente mais debilitado, então abre portas para outros tipos de doença. O diagnóstico é igual, né? Métodos parasitários através de exames de fezes, né? A gente geralmente encontra larvas, como vocês podem ver. Essa é uma larva de estrongiloides. Os métodos utilizados é o Barman Moraes, que eu já mandei também o livro para você, o vídeo para vocês do método de como acontece. E também é feito coprocultura, tá? Coprocultura, gente, é um exame microbiológico que a gente faz através daquelas plaquinhas. A gente pega uma amostra das fezes e faz a cultura na plaquinha e depois leva na lâmina para identificar se a gente encontra algum tipo de larva ou ovo do parasita. O tratamento é feito com os mesmos medicamentos, né, que a gente já viu até agora, incluindo a ivermectina, né, porque como a gente trata de um parasita que ele é de vida livre, né, então a gente tem que
fazer com que esse parasita seja eliminado através de um vermicida, né, ou de um antiparasitário que combata os parasitas de vinda livre. Por isso, a ivermectina ela é incluída no tratamento desse tipo de parasita. Profilaxia é exatamente igual às outras, né? Lavagem adequada dos alimentos e das mãos, principalmente após o uso de sanitários. Utilização de calçados, em especial nos locais que você não tem o hábito de ir, de andar. Educação sanitária, saneamento básico e alimentação saudável, tá? Então, os métodos profiláticos são bem simples, né? São métodos que a gente deve adotar no nosso dia a dia para que a gente não seja infectado por esse parasita nem por outro parasita. Essa é uma atividade, eu vou postar ela no portal de vocês, tá bom? Então, a gente não vai se prender a ela agora. Vou marcar a data para que vocês me entreguem todas as atividades que a gente está passando na sala, tá bom? Ó, enteróbios e ai, meu Deus, eu toda vez enrolo minha língua. Himenolepis, que é Himenolepis nana, é o nosso assunto da sessão 2. Não sei como que tá aí a cabecinha de vocês com todas as informações que a gente já deu até agora. Se vocês quiserem, a gente continua a sessão 2 hoje. Se não, a gente pode ministrar só na próxima quarta-feira. Mas, por mim, a gente faz sessão 1 e 2 hoje e na próxima quarta, sessão 3 e 4 e encerra. O que é que vocês acham? Dá para continuar? Eu pensei que aquelas outras já eram outras sessões também. Não, Ali mulher. é só sessão 1. Aqui é sessão 2, enteróbios só e... sessão 1. Só sessão 1. Professora Suzana disse para a senhora aceitar ela. Quem? A Não, Suzana. não apareceu, não, de novo. Pede para ela sair e entrar. Porque não apareceu para eu aceitar aqui. E aí a gente continua na próxima semana? É melhor, professora, para a gente Melhor, compreender melhor o assunto. Melhor, porque é muita a gente- informação. Porque a gente viu 3 parasitoses aí bem parecidas, né? Eu vou precisar que vocês deem uma revisada e uma lida, tá bom? No conteúdo, para fixar melhor. Desenhe as formas parasitárias, tá bom? E na próxima aula a gente vê esses 2, tá bom? E se a gente conseguir, a gente segue o restante das sessões. Tá bom? Ok. Então, sendo assim, deixa eu fechar aqui. Sendo assim, por hoje, é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Caso tenham alguma dúvida sobre o conteúdo, vocês anotem, tá bom? Para a gente depois tirar as dúvidas antes da prova. Eu vou marcar na próxima aula, se a gente conseguir concluir o conteúdo, eu vou marcar para a gente o dia em que vocês vão me entregar a atividade e uma atividade que eu vou deixar para vocês fazerem no portal, tá bom? Que eu vou pegar a nota de lá mesmo, direto lá. E é isso, gente. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, para mim tá do portal de novo. Não, eu só vou passar uma atividade que vai estar lá no portal de vocês, tá? Essa atividade hoje da aula, eu vou postar ela lá no portal. As aulas gravadas, gente, os links do YouTube, eu também tô postando todas no portal, tá bom? Porque aí fica mais fácil para todo mundo, já tá lá disponível. O aluno assistiu, deixa eu assistir de novo aqui a aula para eu ver se eu tenho mais dúvidas. Aí o aluno mesmo vai lá, assiste, tá bom? E aí a gente vai
tirando as dúvidas da melhor forma. Tá Ok? bom. Certo. Pois, gente, professora. um abraço, tá? Fiquem com Deus e até a próxima quarta. Beijão. Amém. Fica com Deus. Obrigada. Tchau. Tchau. Pronto. Deixa eu só pegar no cacauzinho aqui, vou lá no salão, aí eu te chamo, viu?